Bom dia, meu irmão e minha irmã. Que a graça e a paz do Senhor Jesus continue sendo derramadas de forma grandiosa em nossas vidas. É uma alegria nós podemos estar todos juntos, louvando, adorando, bendizendo o nome do Senhor. Quero convidar você, meu querido, minha querida, para nós orarmos a Deus, pedindo as bênçãos do Senhor sobre nossas vidas nesta manhã de domingo, dia 5 de julho de 2020. Vamos orar? Feche seus olhos aonde você estiver. Vamos orar ao Senhor. Pai nosso que estás no céu, louvado, engrandecido, exaltado seja o teu santo, santo, santo e excelso nome, Senhor. Graças damos a ti pela bondade e a misericórdia derramada em nossas vidas. Agradecemos mais um dia de vida que tu concedes graciosamente a cada um de nós. Nós não somos dignos do teu amor, do teu cuidado, mas o Senhor tem nos abençoado, tem protegido, tem nos livrado de males, e isso é motivo de alegria, de louvor e adoração a ti nesta manhã. Abençoa grandemente, ó Deus, o que iremos apresentar nesta manhã como uma oferta agradável ao teu santo e excelso nome. Ó Deus, traga para este culto matutino quantas e quantas pessoas o Senhor desejar para ouvir a tua palavra, para cantar hinos de louvor e adoração juntamente conosco, para podermos exaltar a ti e para também colocarmos na tua presença nossas alegrias, nossas necessidades através das nossas orações. Ser com todos nós, ó Deus, nos ajuda, nos abençoa, nos guarda, é o que eu peço, é o que eu agradeço a ti, em nome e por amor de seu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Seja bem-vinda, irmã Osana. Seja bem-vinda, irmã Célia. Quem for chegando, por favor, deixe o seu bom dia aí para eu saber que você já está conosco aqui, né? Eu estou aqui e a irmã Deise também está comigo. Deixa eu aproveitar e compartilhar esta transmissão em minha página aqui, né? Além da página da igreja, vou compartilhar aqui em minha página pessoal. E você pode fazer o mesmo se assim desejar. Compartilhe essa transmissão em uma sala de vídeo. Que você pode criar aí na sua página mesmo, tá bom? Você pode fazer isso. Já estou fazendo aqui. E assim que chegar alguém, eu já vou dando o nome do irmão e da irmã. Vamos cantar a orar no Senhor? Vamos cantar. Meu primo Douglas também está conosco, né? Seja bem-vindo, Douglas. A orar no Senhor, vem encher-nos com teu amor, para um mundo agitado esquecer cada dia tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nos unimos a ti em oração. Ao orar no Senhor, vem encher-nos com teu amor, para um mundo agitado esquecer cada dia tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora, com outros
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar você a fazer a leitura bíblica desta manhã, que também vai servir para a nossa meditação. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 35 a 39. Evangelho de Marcos, capítulo 1, 35 a 39. Dá tempo aí para você abrir uma Bíblia, se você tiver alguma, abrir o seu aplicativo, se você tiver. Pastor Alexandre Sanches, caro Segura, seja bem-vindo, obrigado pela presença conosco nesta manhã. Deus seja contigo, obrigado pela presença. Já dei as boas-vindas aqui ao Douglas, o meu primo, ao Paulo, seja bem-vindo, Paulo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Nossa irmã Osana, um bom dia também, irmã Osana, irmã Célia, e todos quanto adentrarem a esta transmissão, como a Rose Santos. Seja bem-vinda, Rose, que Deus abençoe grandemente a sua vida nesta manhã de domingo. Evangelho de Marcos, capítulo 1, 35 a 39. Evangelho de Marcos, capítulo 1, 35 a 39. Diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra do Senhor, esta palavra nesta manhã, que nós possamos aprender com ela. E logo, logo, daqui a alguns instantes, nós vamos compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, para nós compreendermos, tentarmos entender aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Eu vou tentar colocar aqui, meu irmão e minha irmã, um cântico, uma música, um hino que o nosso coral cantou alguns meses passados. Eu estou compartilhando uma parte da nossa própria página no Facebook. Então, vamos tentar aqui compartilhar para que possamos relembrar e também servir de edificação para a nossa vida. Caso tenha algum problema na transmissão, por favor, me dê aí um toque, me dê alguma informação para eu saber, porque nós vamos fazer um teste ao vivo, tá bom? Espero que ocorra tudo da melhor forma possível. Vamos ver se vai funcionar. Algo que frequentemente dizemos é algo semelhante a: como estão as coisas? Estamos juntos. Tenha um bom dia. Mas orar não é algo que o povo de Deus pode tratar de qualquer forma. Orar é um privilégio concedido por um Deus gracioso, que escolhe estar perto de nós, cuidar dos detalhes de nossa vida, nos dar sua atenção exclusiva. Além disso, orar é nossa responsabilidade. Quando oramos, nos tornamos parceiros de Deus, agentes de sua obra na terra. Orar é uma poderosa arma que Deus colocou em nossas mãos. Mas o mais importante é saber que a oração é nossa força de vida, é nosso oxigênio espiritual. Para os cristãos, não orar é como não respirar. Jesus disse: sem mim vocês nada podem fazer, nada. Pensem nisso. Mas ele também disse: se vocês permanecerem em mim e eu em vocês, se vocês forem dependentes, então vocês podem estar certos de que tudo o que pedirem será escutado e atendido. Foi no dia
Amém. Louvado seja o nome do Senhor, que nós possamos orar uns pelos outros. E é o que nós vamos fazer neste momento de louvor e adoração a Deus. Convido você, meu querido irmão, minha querida irmã, a nós orarmos. Nós vamos orar, agradecendo mais um ano de vida do nosso querido aqui, Milton. Nosso irmão Milton é membro lá no Jardim São Luís, está completando mais um ano de vida. E aí eu estava também dando uma olhada aqui no meu Facebook, várias igrejas batistas estão completando mais um ano de vida, de existência, de organização nesse dia. Eu não vou citar todas aqui, porque são várias. E o nosso parabéns a todas elas, que Deus abençoe grandemente. Nesse momento de quarentena, de isolamento, acredito que a dificuldade de se louvar, adorar, agradecer a Deus e festejar mais um ano de organização nas igrejas seja algo um tanto quanto diferente, sugênese, diria. Mas vamos orar, agradecendo a Deus mais um ano de vida do Milton, agradecer também o cuidado que o Senhor tem tido conosco. Nós vamos orar também, colocar na presença do Senhor nossas necessidades. Nossa irmã Sandra, membro de nossa igreja, está internada com pneumonia. Esse não é um bom momento para se estar internado no hospital com problemas respiratórios. Que o Senhor tenha misericórdia de nossa irmã Sandra. Ore por nossa irmã Sandra. Ore também pela Rosângela Faria Colares. Ela está internada no Hospital Campo Limpo, ela teve um AVC. Vamos orar por ela. Nadir Batista Conga, Andréia Batista Conga estão com Covid-19. Vamos orar pela família e por uma família vizinha de nossos irmãos Toninho e Betânia. Tiveram um incêndio na sua casa e perderam tudo, né? Vizinhos do Toninho e da Betânia. Já demos uma pequena ajuda e vamos orar para que Deus possa levantar mais irmãos e irmãs, vizinhos, homens e mulheres de bem, para que possam ajudá-los nas suas lutas e dificuldades que estão enfrentando neste momento. Vamos orar, meu querido, minha querida. Enquanto isso, eu dou um abraço aqui ao Roberto Lima, que está conosco também, participando da nossa transmissão nesta manhã. Deixa eu ver se já chegou mais alguém, né? Nossa irmã Marilene também chegou aqui. Um abraço, irmã Marilene, que Deus te abençoe de forma especial. E o Fábio Batista está lá na página também, na transmissão do Paulo. Seja bem-vindo. Daisy? A Dijane? A Dijane Oliveira também. Seja bem-vinda. Que Deus te abençoe grandemente. Muito bem, vamos orar? Feche seus olhos. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome e por amor de seu Filho Jesus Cristo, agradeço a Ti a bondade e misericórdia derramada em nossas vidas, Senhor. Obrigado pelo cuidado, o amor derramado sobre nós, os livramentos. Obrigado a Deus por mais um ano de vida do nosso irmão Milton. Que o Senhor o abençoe de forma especial. Assim também as igrejas batistas aqui no Brasil, que estão completando mais um ano de organização, de existência. Peço que o Senhor os abençoe grandemente, que continuem fazendo a obra do Senhor. O Senhor visite os seus líderes, os seus pastores, todos os membros destas igrejas, e que eles possam sentir-se abraçados por nós aqui também, na PIB Parque Fernando, ó Deus, neste momento. Cuida de todos, ó Deus, com a graça do Senhor. Abençoa-nos nesta manhã. Visita, Senhor Deus, nossa irmã Sandra, que está internada por problemas de pneumonia. Tenha misericórdia, não permitas que nenhum mal maior venha suceder à tua serva. Cuida dela, Senhor. Cuida também, Senhor Deus, da família Conga e tantos outros que precisam de um cuidado que só o Senhor pode derramar, como aquela família que perdeu tudo naquele incêndio na tarde de ontem. Tenha misericórdia deles, ó Deus. Ajuda-os, levanta homens e mulheres também para que possam ajudá-los. Cuida, Senhor Deus, da nossa nação, cuida do nosso país, prepara-nos, ó Deus, para o retorno das nossas atividades dentro em breve, para termos comunhão uns com os outros. Visita o teu povo, ó Deus.
Obrigado por este momento de louvor, de adoração. Continua falando conosco. É o que eu oro, é o que eu peço e clamo a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, nós vamos cantar o hino número 60 do Cantor Cristão, juntamente com o coral da Primeira Igreja Batista no Parque São Paulo. Já quero aqui agradecer o pastor Joel Pokivic, que está liberando o vídeo da sua transmissão, que você também pode encontrar na página da Primeira Igreja Batista em Parque São Paulo no Facebook. Eu vou transmitir aqui para você e espero que seja bênção na sua vida, meu irmão e minha irmã. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, que nós possamos exaltar o nome do Senhor em todos os momentos de nossas vidas. Muito bem, palavra do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 35 a 39. É a palavra, o texto bíblico desta manhã. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto. Jesus levantou-se, saiu de casa, ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e, ao encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Que o Senhor se digne abençoar a sua palavra na minha vida e na sua vida, meu irmão e minha irmã. Você já deve ter ouvido alguma vez que a palavra oração,
ela tem duplo sentido. E ela tem uma aglutinação de duas palavras. Orar e agir são dois verbos. Orar, você sabe muito bem, meu querido, minha querida, orar nada mais é do que estar em contato, em diálogo, em conversa íntima com Deus Todo-Poderoso. Quando eu e você nos debruçamos em oração, e não importa a posição, não importa o lugar, não importa como, se eu e você nos voltarmos a termos atenção a Deus, a conversarmos com Ele, isso é oração. Você pode fazer isso em pé, sentado, você pode fazer isso ajoelhado, você pode fazer até deitado. Só não pode fazer dormindo, tem que estar acordado para fazer oração, para conversar com o Papai do céu. Oração é o ato de eu e você termos esse diálogo com Deus. E esse diálogo ele é completado quando o Senhor fala conosco. E a melhor maneira que ele tem para falar comigo e com você é através da sua palavra. A Bíblia é onde eu e você podemos ouvir a voz de Deus todas as vezes que quisermos ter um diálogo, uma conversa com ele. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, apesar de ser o próprio Deus encarnado, apesar de ter as mesmas qualidades, os mesmos atributos do Deus Todo-Poderoso, ele também tinha necessidades humanas, porque além de ele ser plenamente Deus, ele era também plenamente humano. Eu não gosto de usar a expressão 100%, mesmo que 100% indique totalidade, mas parece que é limitar o poder e a grandeza do nosso Deus. Eu prefiro usar o advérbio plenamente. Ele era plenamente Deus, quanto era plenamente humano. Ele era plenamente Deus porque os seus atos, as suas ações, mostravam que ele era plenamente Deus. Ele tinha o poder enquanto estava aqui na Terra, e tem esse poder sempre, porque ele é eterno, por exemplo, de verificar os nossos pensamentos. Somente Deus tem esta capacidade, a onisciência. Onisciência é um atributo que só Deus tem. Nenhum outro ser tem. O diabo não é onisciente. O diabo ele não lê os nossos pensamentos. Ele pode imaginar o que eu e você estamos pensando por causa da sua capacidade de percepção. Lembre-se, meu querido e minha querida, como diria o Raul Seixas, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás. O diabo tem pelo menos 10 mil anos de existência. Se ele tem 10 mil anos de existência, é 10 mil anos olhando para o ser humano. 10 mil anos percebendo como que funciona o homem e a mulher. Então, ele tem a capacidade de enxergar o que alguém está pensando por causa das ações e atitudes que esta pessoa tem ao longo da sua vida. Mas ele não tem a capacidade de entrar na minha mente, na sua mente. Ele tem a capacidade de possuir algumas pessoas. Aquelas que não têm o Espírito Santo habitando nelas, podem se tornar o que no Espiritismo chama-se cavalo. A pessoa pode tornar-se possessa de um demônio, mas o Satanás e seus anjos não têm a capacidade de ler a minha e a sua mente. Somente Deus tem essa capacidade. Só Deus é onisciente. Só Ele pode perceber isso. E o Senhor Jesus, enquanto esteve aqui na Terra, ele tinha essa capacidade. Ele sabia os pensamentos. Ele conseguia ver isso.
O Senhor Jesus podia estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? Você lembra ele andando sobre as águas? O Senhor Jesus podia fazer isso. O Senhor Jesus poderia estar no meio de uma multidão e se desvencilhar dessa multidão sobrenaturalmente. A Bíblia nos mostra isso. O Senhor Jesus, além de onipresente e onisciente, ele também é onipotente. Lembra lá no barco? Na tempestade? Quando o barco começa a se movimentar por causa das ondas, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai. Somente com a voz do Senhor ele acalmou o revolto mar, porque ele tem este poder. Ele é poderoso para fazer esta grandiosidade, ele é todo poderoso. Mesmo sendo todo poderoso, esse Deus encarnado, esse Emanuel, Deus conosco, ele também precisava orar. Ele precisava ter comunhão com o Pai. Pastor Nelson, mas ele não é Deus? Ele é Deus. Ele é Deus encarnado, ele é o Deus Filho. Não existem três deuses, tá bom? Testemunhas de Jeová vão dizer que nós acreditamos em três deuses. Não são três deuses, é um Deus só. Que se apresenta como Pai, Filho e Espírito Santo. Como explicar isso? É como explicar o homem. O homem, ele não é uma coisa só, apesar de algumas pessoas acreditarem, né? Monotomia, né? O homem é uma coisa só, uma coisa completa. O homem sem espírito é somente um corpo. Um homem sem a sua alma é só um corpo. Há quem acredite na dicotomia. O que é a dicotomia? Alma ou espírito, parte espiritual e parte material, corpo. Há quem acredite em tricotomia, 3. Corpo, alma e espírito. Alma, a parte imaterial que tem contato com a parte material, os nossos pensamentos, a nossa capacidade de pensar, de agir, de sociabilizar, e o espírito, que é a nossa parte imaterial, que tem contato com o transcendente, com o sobrenatural. Esse pastor ainda é tricotomista. Pode ser que eu mude ao longo do tempo, né? Essa é uma doutrina que eu assino a lápis. Mas isso não muda nada na sua salvação, na sua intimidade com Deus. Tanto faz ser tricotomista ou dicotomista. Tanto faz, tá bom? Eu sou tricotomista. Eu acredito que há 3 partes. Assim como acredito que Deus também é 3. Pai, Filho e Espírito Santo. E continua sendo um Deus. Eu sou tricotômico e continuo sendo um Nelson só, né? Não tem um Nelson corpo, um Nelson espírito e um Nelson alma. É um Nelson só, né? Fica mais fácil de compreender assim, tá? É difícil de compreender, mas é assim mesmo. Alguém vai dizer assim, mas é uma doutrina difícil, não aparece a palavra Trindade na Bíblia. Como que você vai pregar isso? Nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso, do Deus Soberano, que está muito além da nossa capacidade de compreensão. Nós só podemos explicar aquilo que nós podemos compreender, e compreendemos até aí. O que passa disso é conjectura humana. Esse Deus Filho, Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, mesmo assim tinha necessidade. E uma das suas necessidades era ter comunhão com o Pai em oração. No capítulo número 1 de Marcos, meu irmão e minha irmã, inclusive você vai ver que o Senhor Jesus, ele está orando, mas ele está também agindo. Ele está operando. Orar e agir
faziam parte da vida e do ministério do Senhor Jesus Cristo. De madrugada, versículo 35, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu da casa onde ele estava e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Algumas pessoas criaram doutrinas por causa disso, né? Algumas denominações, alguns líderes religiosos ao longo da história acabaram criando uma doutrina. Orar tem que ser de madrugada, porque Jesus orava de madrugada. Pode ser qualquer horário, viu, meu irmão, minha irmã? Tem horário, não tem hora marcada. Você não precisa marcar um encontro com Deus. Qualquer hora é hora. Se você parar nesse momento e falar, Senhor, ouve a minha oração, ele vai ouvir a sua oração. Não importa se na China, nesse momento, 3 bilhões de pessoas estejam orando a Deus. Não importa. Eu acredito que não tenha 3 bilhões de pessoas orando lá. Mas se tiver 1 bilhão de pessoas orando, tenha certeza, o tráfego de oração não está paralisado. Você consegue orar e Deus vai ouvir. A minha oração, a sua oração e a de 1 bilhão de pessoas se estiverem orando no mesmo momento. Porque ele é Deus. Ele é onipotente, ele tem capacidade para fazer isso, meu querido, minha querida. Ele não é limitado como eu e você, que não possa deixar de ouvir a minha e a sua oração. Se eu e você nos debruçarmos, dobrarmos nossos joelhos, deitarmos nossa cama, mas independente da posição, do local, se nós nos voltarmos de coração aberto em oração, ele vai ouvir. Era o que o Senhor fazia. Alguns criaram doutrinas. Olha, você tem que ser de madrugada. Jesus está orando de madrugada, meu irmão e minha irmã, porque no dia a dia ele tinha muitos afazeres na sua obra. Nos versículos anteriores, aqui em Marcos, capítulo número 1, a partir do 29, por exemplo, após ele sair da sinagoga, onde ele estava ali ensinando e falando do amor de Deus com Tiago e João, eles foram para a casa de Simão e André. A sogra de Simão Pedro, ela estava acamada, estava doente, com febre, e o Senhor então vai ali e opera um milagre da cura. Alguns brincam dizendo que Pedro negou Jesus porque ele curou a sogra. Isso é brincadeira, tá? Não foi por causa disso, não. Foi por outras questões. Mas a sogra de Pedro estava acamada e Jesus vai agir, porque também para isso ele veio. Por que Jesus curava as pessoas? Para demonstrar o seu poder, para mostrar que ele era o Messias, para mostrar que ele era o Deus conosco, o Emanuel. E em falar em Emanuel, pastor Manuel Maranata está conosco aqui. Seja bem-vindo, pastor Manuel. Obrigado pela presença, né? Ele dizendo aqui também que é tricotomista, né? Então, mais um aqui. Muito bom. Não muda nada, tá? Dicotomista, tricotomista, monotomista, tem até politomista, acredite, né? Tem gente que é politomista, 4. Tem gente que diz que o homem é corpo, alma, espírito e Espírito Santo, aqueles que encontraram Jesus, né? Aí que já começa a complicar um pouco, mas tudo bem. Vai todo mundo para o céu se teve um encontro com Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Isso aí é cosmética teológica. Estava dizendo aqui que o Senhor, ele orava e agia. No seu dia a dia, e ele várias vezes vai dizer isso, enquanto há dia é necessário que eu vá para as ovelhas perdidas de Israel. Para quê? Para curar,
para expulsar demônios, para pregar o evangelho da reconciliação com Deus, para fazer manifesto o poder de Deus e o reino de Deus na presença daquelas pessoas. E para que tudo isso pudesse ser possível, o Senhor Jesus precisava de energias. Apesar de ele ser Deus, ele também era humano, e como humano, ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha sono. Lembra lá no barco? Vou voltar aqui novamente à questão lá do barco. Jesus está dormindo no barco, uma tempestade, parece que vai naufragar o barco onde está ele e os discípulos morrendo de medo, acordam o Senhor Jesus: Senhor, não te dá que morramos? Estamos a sucumbir. E aí o Senhor acorda e manda acalmar o mar, acalmar os ventos, e ainda dá uma bronca nos discípulos: homens de pouca fé. E eles dizem assim: quem é este que até os ventos e o mar respondem ao seu mandar? Sossegai, sossegai. É Deus Todo-Poderoso. Só que antes disso ele estava dormindo no barco, não é? Lembre-se disso. Porque ele era também humano, ele era plenamente Deus, plenamente homem. E como plenamente homem, ele tinha sono, tinha sede, tinha fome, tinha desejos pessoais, como qualquer outro ser humano. E ele precisava se abastecer. Quando tinha fome, precisava comer. Quando tinha sede, precisava ingerir líquidos. E quando tinha necessidade, ele precisava dobrar os seus joelhos e voltar-se a Deus em oração, para recarregar as baterias espirituais da sua humanidade, para que ele pudesse ter forças. O texto que nós lemos aqui vai nos dizer que Simão, no versículo 36, e os seus companheiros, os discípulos, foram procurar Jesus. Como diria Mussum, né? Jesus se empirulitou. Jesus saiu da onde ele estava ali, na casa de Pedro, e foi para um lugar deserto para ter esta intimidade com Deus, para orar, para buscar ao Senhor. Simão, os discípulos, foram atrás de Jesus. Veja bem, Simão, Pedro e os discípulos não foram atrás de Jesus para orar. Tenha certeza disso. Será que ele está orando? Vamos orar juntamente com ele. Não. Porque na nossa humanidade, se existe algo que nós temos uma grande dificuldade, é respirar, fechar os nossos olhos, nos aquietarmos e nos voltarmos a Deus em oração. Sabe por que nós temos essa dificuldade? Porque a nossa facilidade é a agitação. A facilidade que temos é nos envolver com ações e não com orações. Nós somos as pessoas, os seres criados para agir. E por que nós fomos criados para agir? Porque lá no início, quando Deus cria Adão e Eva, no projeto inicial de Deus, Deus estaria presente com o homem dia após dia, não é o que acontecia? Na virada do dia, Deus se apresentava a Adão e Eva e tinha ali um contato com eles. Adão e Eva não precisavam parar. Preste atenção nesse detalhe, meu irmão e minha irmã. Eles não precisavam parar as suas ações, fechar os seus olhos para orar a Deus. Eles tinham esse contato com Deus todos os dias. Nós não sabemos quantos dias, meses, anos isso aconteceu. A Bíblia não fala.
Mas fala que havia isso. E isso se perdeu por causa do pecado. Criou-se uma distância grandiosa entre o homem e Deus por causa do pecado. A partir daí, então, o homem é obrigado a buscar a Deus em oração. No início não era assim. No início nós fomos criados para cuidar de toda a terra que Deus criou. Essa era a incumbência dada por Deus ao homem. O homem foi criado para agir. Não foi criado para orar. Orar foi uma necessidade criada por Deus, dada de Deus ao homem, para que ele exercesse. Como não fazia parte da natureza do homem, e não faz parte da natureza do homem, é por isso que o homem tem essa dificuldade de orar. Você tem facilidade de orar? Se você tem, louve a Deus por isso, meu irmão e minha irmã. Você provavelmente foi agraciado com o dom da oração. Mas muitos de nós não têm essa facilidade. A maioria de nós, se não todos, precisamos ser lembrados. Alguns precisam colocar lembrete no celular, hora de orar. Olha, deu 7 horas. 7 horas e 14 minutos. Estou lembrando aqui de 2 Crônicas 7,14. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar de todo o seu coração, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. 7 horas e 14 minutos da manhã, deveríamos estar todos orando. Eu tenho certeza que muitos de nós se esqueceu disso. Se esqueceu de acordar às 7 horas e 14 minutos da manhã para orar ao Senhor. Ah, não, ainda tem essa campanha, pastor? Não era só 40 dias? Sei lá. Alguns provavelmente continuam. Alguns continuam orando. Eu estou lembrando aqui da nossa irmã Beth Bianchi, esposa do pastor Eduardo. Ela marcou o seu horário de oração que nós fizemos no nosso relógio e está cumprindo ali fielmente. Todo dia, 2 horas da manhã, ela ora ao Senhor. A nossa irmã Deise postou alguns dias atrás aí no nosso grupo o nosso relógio de oração. E aí, se o Paulo tiver fácil aí, se conseguir, eu não sei se é fácil, nosso relógio de oração, e puder compartilhar aí, seria uma bênção também. Orar não é algo natural ao ser humano. É algo que eu e você precisamos trabalhar de uma forma grandiosa. Era natural para Jesus, mas não é natural para mim e para você. E mesmo sendo natural para Jesus, ele parava. Ele parava as suas ações para se voltar a Deus em oração. Pedro e os discípulos não são homens de oração. Lembra lá em Mateus capítulo 6? Eles vão pedir para Deus, Senhor, ensina-nos a orar como os discípulos de João Batista foram ensinados por ele. Eles não sabiam nem como orar. Quanto mais agir em oração, quanto mais aplicar a oração. Eles eram homens de ação, porque o versículo 36 diz assim, Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao contrário disseram, todos estão te procurando. As pessoas estavam procurando Jesus para quê? Para orar? É lógico que não. Eles estavam procurando Jesus para serem curados das suas doenças, para serem libertos dos demônios, para, não ainda aqui, né, mas logo, logo, serem abençoados com multiplicação de pães, de peixes. Eles estavam procurando Jesus para que Jesus agisse na vida deles. Porque eram pessoas de ação, não eram pessoas de oração. Percebe isso? Jesus, ele é o homem da oração e da ação. Os discípulos são somente
homens de ação, assim como eu e você. E isso é um problema, porque nós não podemos ser somente pessoas de ação. Nós precisamos ser pessoas de oração. Orar e agir. É como um pássaro de duas asas. Um avião, ele só plana porque ele tem duas asas. Se você tirar uma asa do avião, ele cai. Se você tirar uma asa de um pássaro, ele não voa. Se nós só orarmos e não agirmos, nós seremos homens e mulheres espirituais vazios. Se nós só agirmos e não orarmos, nós vamos ser pessoas que só fazem obras e não têm intimidade com o Deus Todo-Poderoso. Precisamos orar e precisamos agir. Essas duas facetas da nossa caminhada precisam fazer parte do nosso viver cristão. Fazia parte do viver de Jesus Cristo aqui na Terra, e ele dá o exemplo para mim e para você. Para que Jesus cumpra o que está no versículo 38, vamos, respondeu, para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Pregar é uma ação de Jesus. Foi para isso que eu vim. Jesus veio para pregar, para transmitir o reino de Deus para cada um de nós. Então ele vai para toda a Galileia, o versículo 39, pregando nas sinagogas, expulsando os demônios, agindo. Mas para que o Senhor Jesus pudesse agir, primeiramente ele se prepara. Ele vai buscar a Deus em oração. Ele vai se alimentar espiritualmente da presença do Senhor. Como que você tem vivido nesta vida, meu querido irmão, minha querida irmã, nossos parentes que estão aqui conosco nesta manhã, nossos amigos e amigas? Como que você tem agido na sua vida espiritual? Você tem dedicado muito tempo à oração? Desculpe eu duvidar, tá? Eu duvido. Porque você tem os seus afazeres, você tem os seus compromissos, você tem as suas ações dia após dia. Se você dorme regularmente 8 horas por dia, tem mais 16 horas aí para você trabalhar, se divertir, estudar, conviver com as pessoas. Nessas 16 horas, muito dificilmente você investe mais de 1 hora em oração. Eu duvido que alguém invista mais de 4 horas de oração, por talvez um ou outro. Praticamente impossível alguém investir mais de 8 horas em um dia, todos os dias, em oração. Provavelmente, a maioria do tempo em que nós estamos acordados, nós usamos agindo, fazendo alguma coisa. O próprio Senhor Jesus, a maioria do tempo ele passava agindo, mas ele usava muito do seu tempo também orando. Versículo 35, vou voltar aqui, de madrugada, quando ainda estava escuro, a palavra no grego lá é poi. Poi leva-nos a entender que era a primeira vigília da manhã, provavelmente 3 horas, 4 horas da manhã, antes do pôr do sol. Entre 3 e 6 da manhã. O Senhor Jesus está dedicando esta parte da manhã para a oração. Pode ser umas 3 horas de oração. Que alegria, não é? Você poder dobrar o seu joelho por 3 horas.
Se você tiver trombose ou possibilidade de ter dificuldades de circulação, não fique mais de 1 hora, né, com o seu joelho dobrado, viu? Você pode ter aí uma gangrena e pode vir até a morrer por causa disso, tá? Por isso que não existe posição para orar. Dobrar os joelhos para orar é uma demonstração de submissão. Você pode fazer isso. Mas se o seu coração não estiver submisso a Deus, não é a posição física que vai demonstrar isso. Meu e o seu coração precisam estar submissos ao Senhor. Como que você tem agido, meu irmão e minha irmã? Tem dedicado tempo de oração? Tem dedicado mais tempo em ação? Precisamos orar. Precisamos agir. Talvez você não tenha nem orado nem agido. Então aí o problema é maior, o problema é duplo. Você precisa, então, se voltar a Deus em oração. E precisa também voltar-se a Deus em ação. O que eu estou fazendo para a obra do Senhor? O que eu estou fazendo em prol do reino de Deus? Jesus Cristo veio para pregar, mas ele orava. Ele cumpria essas duas ações, orar e agir. Eu e você também precisamos cumprir essas duas ações enquanto estamos aqui nessa terra. Orar e agir. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, nos dê total condição de orarmos, de agirmos, porque Ele é digno, meu irmão e minha irmã, do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa ação. O Senhor deseja que eu e você o busquemos em oração, que eu e você o busquemos no estudo da palavra, para que nós possamos ouvir aquilo que ele deseja falar aos nossos corações. O Senhor deseja que eu e você possamos estar em comunhão com ele, porque ele é o nosso amigo. E por ser o nosso amigo, por Jesus ser o nosso amigo, nós vamos cantar o hino 155 do cantor cristão. Em Jesus, amigo temos, mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Vamos cantar? Hino 155 do cantor cristão. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação, não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão, os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe
nos dá consolação, consolação. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dar as boas-vindas aqui. Deixa eu ver aqui. Silva Tuxa, seja bem-vinda. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Falam lá de Portugal. Da Inglaterra? Silva Tuxa está dizendo que mora em Portugal. Eu moro na Inglaterra. Não moro em Portugal. Moro na Inglaterra. Silva Tuxa, obrigado pela presença, viu? Deus abençoe grandemente a sua vida. Obrigado pela presença conosco aqui, louvando, adorando, bendizendo o nome do Senhor, ouvindo uma porção da palavra do Senhor. Espero que o Senhor tenha falado ao seu coração nesta manhã aqui no Brasil, de domingo, 10 horas da manhã. Aí acredito que já seja 10, 11, 12, 13, já é tarde aí, não é? Parte da tarde na Inglaterra. Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Marli do Rosário, Verônica Conceição também estão na página do Paulo. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Nossa irmã Laura, a família Félix também está conosco. Toninho, seja bem-vindo, obrigado pela presença. A Helenita também está conosco. Pastor David Bango está conosco também. Deus abençoe, Pastor David. Obrigado pela presença. Que o Senhor abençoe grandemente sua vida. Abençoe a PIB em Cantinho do Céu. Conforte o coração aí, porque teve uma perda, né? Uma das irmãs membro, não existe membra, tá? Perdão. Tem gente que gosta de usar, né? Feminino de membra. De membro. Não tem feminino de membro. Membro é membro mesmo, igual presidente, tá? Não tem feminino de presidente. Presidente é presidente. Membro é membro. A minha perna é membro do meu corpo, tá? A minha perna não é membra do meu corpo. Então, nós vamos, na oração final aqui, pedir o consolo à família enlutada lá na PIB Cantinho do Céu, e para que Deus abençoe não só a família, mas a família Cantinho do Céu neste momento. A nossa irmã Elisângela também adentrou aqui. Obrigado, irmã Elisângela. Que Deus abençoe grandemente sua vida e toda a sua família. Nossa irmã Helenita. Obrigado, irmã Helenita, mais uma vez, super fã das nossas transmissões. Daisy? Vamos orar, né, por Santa Catarina, por todos os problemas meteorológicos que têm acontecido no sul do país. Ontem conversava com o pastor Reginaldo, lá em Ijuí, no Rio Grande do Sul, 3 graus ontem, né? Uma delícia. Para você que gosta de frio. Pastor Manuel Maranata, já comentei aqui que está conosco. A irmã Deusita também, lá do Jardim São Luís. Nossa irmã Leonilde Coutinho, um abraço, irmã Leonilde, a toda a família. Deus abençoe grandemente a todos aí. A Ruth Maria e a Maritza Floripes também está com o Paulo na sua transmissão. Obrigado pela presença, irmãs, irmãos. A Nerci Silva, nossa irmã Roberta também. O Will Pinho, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Né? A Jane Oliveira já comentamos, que também esteve aqui conosco, o Fábio Batista, o Paulo José, não posso esquecer, né? O Paulo José também está conosco, a Isabela e a família Rios toda presente, Isabela, Raimunda, Maria Eduarda, Elisa, não sei se a nossa irmã Sofia também está aí na família, né, participando deste momento. Nós louvamos a Deus pela presença de todos nesta manhã. Lembrei aqui do meu querido primo Douglas, que também está conosco, esteve pelo menos aqui no início. Obrigado pela presença de todos vocês. Nossa irmã Osana, provavelmente nosso irmão Francisco, também presente. Não sei se mais familiares da família Lopes estão lá nesta transmissão aqui pela manhã.
Quando terminar essa transmissão, meu irmão e minha irmã, eu vou baixar esse vídeo e vou colocar ele lá na nossa página no YouTube, tá bom? Aí assim, aqueles irmãos que não puderam estar conosco ao vivo aqui, poderão participar ou ver esta transmissão lá também em nossa página no YouTube. Isso quer dizer que a transmissão, além de estar gravada aqui, transmitida ao vivo, ela fica gravada lá na nossa página no YouTube. Você pode também compartilhar com os seus contatos, com seus amigos, familiares, se você assim o desejar, tá ok? Quero agradecer de coração a você que esteve conosco nesta manhã, você que esteve conosco aqui. Isso quer dizer que você esteve conosco na primeira Igreja Batista em Parque Fernanda. Você não esteve aqui na minha casa, né? Apesar da transmissão estar partindo aqui do meu escritório em minha casa aqui em Itapecerica da Serra, você recebendo, você está como se estivesse na primeira Igreja Batista em Parque Fernanda. Obrigado pela sua presença. Quero agradecer aqui, mais uma vez, a PIB em Parque São Paulo, pastor Joel Pokivic, que liberou aí o vídeo da transmissão do coral da sua igreja. Obrigado, pastor Joel, aos membros da igreja. Quero agradecer também a nossa igreja, todo o cuidado que tem tido, toda a atenção com esse pastor, com a sua família, com a nossa igreja. Obrigado, irmãos e irmãs, toda a nossa liderança, a nossa diretoria. Agradecer o nosso coral também. Nós não estamos presentes, mas aquilo que nós já fizemos anteriormente ainda pode ser útil. E nós transmitimos aqui um dos nossos cânticos. Isso é motivo de louvor, de alegria e motivo de adoração a Deus. Que Deus derrame graça, bondade sobre todos nós nesse domingo. Hoje, 7h da noite, nós teremos mais um encontro de louvor e adoração. Nós vamos iniciar aí uma série de mensagens com o tema Unindo-nos para a glória de Deus em meio à quarentena. Então, você é convidado a estar conosco. O texto desta noite, Salmo de número 34. Você pode participar conosco também, dando-nos a sua impressão, o seu boa noite, seus pedidos de oração, e nós vamos orar por você também nesta noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vamos orar? Pai nosso que estás no céu, obrigado por esta manhã de louvor e adoração, ó Deus, juntamente com meus irmãos e irmãs. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade de te servir, de te adorar. Que nós possamos ter desejo de buscar a ti em oração e agir também, ó Deus, conforme o teu querer, para a honra e glória do teu santo nome. Usa de misericórdia para com todos nós. Abençoa-nos grandemente neste domingo, Senhor, e que possamos dedicar esse domingo em louvor e em adoração a ti. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, as doces, as preciosas consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todo o seu povo agora e para sempre. Com alegria dizemos amém. 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 Que o Senhor continue nos abençoando enquanto nos abençoa. Amém. Um bom dia para você, meu irmão e minha irmã, na paz do Senhor.